Então, guys, nós finalmente chegamos à definição de integral. Quando era no presencial, a ideia era que demorasse um pouquinho mais para chegar nesse assunto. Mas nesse modo remoto, a gente mudou um pouquinho o foco pelas circunstâncias e nessa segunda aula a gente já adentra um dos conteúdos mais importantes da disciplina. Aqui na tela para vocês está a definição completa de integral, que definição, o nome definição, e perceba que a definição é um tanto longa e grande. Se você for parar para ver direitinho, vai até perceber que a definição é um tanto complexa, não é tão simples de entender. Entretanto, a gente vai explicar tudo detalhadamente, tudo direitinho, essa definição, e com a construção que nós já fizemos, vai dar para compreender o que é de fato a integral definida. Pois bem, destaquei aqui algumas palavras mais importantes, palavras que merecem um realce, porque elas são cruciais na parte da definição. Então vamos começar. Seja f uma função, então f para nós será uma função contínua. Esse contínua tem uma observação. Na verdade, a gente vai fazer várias observações. Nós vamos fazer uma leitura lentamente explicando e depois a gente faz um aparato geral dessa definição toda. Inclusive, eu acredito que ao longo desses nossos cursos de cálculo, que começou lá no 1 e agora vem no 2, que essa é a definição mais longa que a gente viu. E também, provavelmente não, com certeza mais complexa. Mas vamos simplificar isso. Essa parte de integral, ela é assim. Ela começa de um jeito e depois a gente vai ver um teorema incrível, diga-se de passagem, que vai ajudar bastante a vocês compreender, a fazer as coisas mais fáceis. Pois bem, então f é uma função contínua. Aqui o que eu quero chamar a atenção de continuidade é que, na verdade, a função não precisa ser contínua, mas para todos os efeitos de um curso de cálculo, nós não precisamos complicar tanto. Então, para deixar muita coisa simples, nós vamos exigir que a função seja contínua. Então, tudo que a gente vai fazer fica mais simples. O simples aqui não é no sentido de fácil, mas é no sentido que, em relação a se não tivesse essa opção, seria algo complexo. O trabalho de funções não contínuas para integrar, na verdade, é um trabalho de áreas específicas da matemática. Então, isso aqui é para facilitar a nossa vida. Para quem não lembra, a função contínua é aquela que o gráfico segue continuamente, sem furos, sem saltos, sem as descontinuidades. Ok, então a função contínua definida em um intervalo AB. Isso aqui quer dizer que a função está definida em um intervalo AB. Perceba que esse x é a variável da nossa função e x está entre A e B. Muitos leem assim: x é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Outros leem assim: A menor ou igual que x, que é menor ou igual que B. É isso que vos digo. Em cálculo, a gente já, para a maioria de vocês foram meus alunos em cálculo 1, e desde lá já comentei a vocês sobre a leitura desse tipo de texto para nós em cálculo, que ela tem outro significado. Isso aqui significa que o x está entre A e B. Ou seja, se eu fizer aqui um intervalinho começando em A e terminando em B, o x está por aqui, ó. Por aqui em algum lugar. X está entre A e B. E é justamente, isso aqui é o intervalo que começa no A e termina no B, que é o intervalo AB. Ou seja, x, isso aqui, vou até colocar como observação, isso aqui significa que x pertence ao intervalo fechado AB.
E fechado é por causa do sinalzinho aqui, ó. Menor igual, maior igual. Se não tivesse esse igual, não seria fechado. Ok. Eu podia fazer mais fino. Esse círculo pode atrapalhar um pouco. Deixa eu fazer mais fino. Pronto. Aí não atrapalha tanto, acredito eu. E vamos voltar, que eu acho que estava 0,4. Pois bem. Vocês devem observar também que eu mudei aqui a plataforma da nossa aula. Essa plataforma ela é um pouco melhor para escrever. Eu consigo colocar a espessura da linha mais fina, então fica bem melhor. E a desvantagem é que para eu trocar de cor eu tenho que ir bem aqui, ficar selecionando, e na outra plataforma eu trocava de cor mais facilmente. Mas tudo bem. E entretanto, na outra plataforma eu vi que parece que quando eu salvo em PDF não fica boa. Tem uns borrões aqui, não fica uma qualidade boa. Ok. E a outra também comia. Tem uma coisa que eu estava um pouco incomodado, é que a barrinha de baixo comia espaço. Aqui não tem aquela barra de ferramentas embaixo. Mas ok. Então, voltando aqui, a nossa função contínua definida nesse intervalo. Ok, ou seja, a função pode assumir qualquer valor de x entre a e b. Considerando essa função, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dividir, que fala, dividimos o intervalo AB, que é esse intervalo aqui onde a função está definida, em n subintervalos. Como assim? Se a gente lembrar direito, a outra desvantagem dessa nova plataforma é quando eu vou puxar aqui, ó, puxo, enquanto eu estiver segurando com o dedo, ele não mostra ao vivo, em tempo real, a diferença, mas tudo bem. Então, a gente fez algo aqui, ó, assim. Se vocês lembrarem bem, nessa função geral, nós tínhamos o intervalo AB e nós dividimos esse intervalo em vários subintervalos. Inclusive aqui também foi em n subintervalos, ou seja, o que aqui está falando até o presente momento é algo que a gente já fez. Dividimos o intervalo AB em n subintervalos de comprimentos iguais, que é chamado de ΔX. E aqui também era ΔX. Cadê o ΔX? E se lembrarmos bem, aqui ó, inclusive o comprimento ΔX era isso, B menos A sobre N, que exatamente confere aqui ó, B menos A sobre N. Ou seja, esse primeiro parágrafo dessa definição, ele está preparando um terreno para definir integral. E essa preparação é exatamente algo que a gente já fez. Considerar uma função contínua em um intervalo fechado, AB, vai pegar esse intervalo, dividir em subintervalos de comprimentos iguais e pronto, show. O que mais? Agora sejam x0, que vai ser o próprio A, e os demais, x1, x2 até o xn, que será o B. As extremidades desse subintervalo. Essas considerações que ele acabou de fazer é o que a gente tinha aqui, ó. Cada extremidade dos subintervalos nós chamamos de x0, x1 e por aí vai até o xn. Inclusive, o nosso A era o x0 e o B era o xn, conforme aqui. Ou seja, esse pedaço aqui de sejam é nome que ele está dando, que a gente já fez também. Por isso que eu falei a vocês, a definição é complexa, mas a gente vai lendo, de acordo com o terreno que a gente preparou, já começa a ficar um pouco mais claro. Então, até o presente momento, ele está só preparando o terreno de fato para definir. E sejam x1 estrela, x2 estrela, para vocês verem melhor aí, ó. x1 estrela, x2 estrela, até o xn estrela, os pontos amostrais. Que a gente tinha também aqui pontos amostrais. Eu tinha escrito aqui, eu apaguei depois. Pontos amostrais arbitrários, ou seja, você escolhe lá de qualquer jeito.
Beleza, pontos amostrais nesses onde? Subintervalos. Voltar a diminuir. Nesses subintervalos. De forma que cada xi estrela esteja no iésimo intervalo. Ou seja, o x1 estrela está no primeiro intervalo. O x2 no segundo. O x3 no terceiro. E aí sim sucessivamente. Então, feito tudo isso, temos ideia. F é o que? Nossa função. Intervalo começa no A, termina no B. O que mais? Dividimos em vários subintervalinhos. Cada extremidade é um xi da vida. Quando eu falo xi da vida, eu quero dizer que pode ser x0, x1, x2 e por aí vai. Então, nós podemos definimos a integral definida de f, de a até b. Perceba que eu destaquei aqui com cores diferentes, é por causa da leitura. Integral definida de f, eu botei uma cor que é amarelo. Por quê? Porque a integral definida sempre é de uma função. Mas toda integral definida tem que ser de um intervalo ao outro. Então, aqui é um termo, integral definida de f. De que intervalo? De a b, de a até b. De A até B. Então, essas cores estão aqui para a gente definir a leitura. Tem uma mini pausa quando pular para cá. Integral definida de f de A a B. A integral não é de A a B. A integral é de quem? É da f. E essa integral de f é do intervalo A até o intervalo B. Na verdade, o A ao B era para ser assim, né? Que é no eixo x. Esse é o símbolo da... Então, a integral definida de f de a até b será definida como sendo isso aqui, ó. Calma que a gente vai já chegar lá. Esse é o símbolo, esse parece um S esticado. Esse símbolo aqui é o símbolo da integral. Aqui a gente coloca a função com a respectiva variável que é x, f de x. E para indicar que é de a a b, a gente coloca o a embaixo e o b em cima. Esse dx, por enquanto, ele apenas indica a variável. A variável é quem? É x, por isso é dx. Se a variável fosse t, seria dt e por aí vai. Só esse d. Eu tenho que fazer... É um tanto difícil de falar desse d. Porque assim, para nós, aqui de início, ele não vai ter significado nenhum. Mas ele tem uma origem. Eu vou explicar ele daqui a pouco. Deixa eu mostrar primeiro o que é de fato a integral e vocês vão entender melhor. A integral vai ser definida como esse limite aqui, que é um limite muito estranho. Mas quero dizer que a gente já viu esse limite. Vamos só comparar. Limite, limite. N ao infinito, N ao infinito. Somatório, somatório. I de 1 a N, I de 1 a N. Fx estrela, delta x, ou seja, é esse mesmo limite aqui. E aqui nós fazemos algo parecido com o que a gente fez lá na derivada. Na derivada, não sei se vocês recordam, mas nós estudamos alguns tipos de limite. Um limite que dava a inclinação da reta tangente, um limite que calculava a velocidade, um limite que calculava a taxa de variação. E quando nós fomos comparar esses limites, nós percebemos que na verdade eles eram todos o mesmo limite. E aí a gente deu um nome e chamou de derivada. Lá no cálculo 1, não sei se vocês recordam. Acontece que aqui nós estudamos um problema, o problema da área. E nós chegamos nesse limite aqui. Porém, existem diversos outros problemas da física que chegam nesse mesmo limite. A gente não trabalhou com eles. Mas tem um problema de distância e tem outros que eu não estou me recordando, mas um problema para cálculo de trabalho e diversos outros. E sempre chega nesse limite. Ou seja, assim como aquele limite lá da derivada, esse limite também é importante estudar, já que ele aparece em diversos problemas da natureza. E nós damos, já que nós vamos estudar ele, nós damos um nome especial para ele. Nós chamamos ele de integral definida de f de a até b. E representamos carinhosamente por esse símbolo.
E olhando de um ponto de vista estrutural, a gente está trocando esse somatório. Deixa eu trocar a cor aqui. Estamos trocando esse somatório por esse símbolo aqui, ó. Para indicar que a nossa partição, nosso intervalo que foi dividido em pedacinhos, ele é do A até o B, coloca-se o A aqui e o B aqui. Aqui, ó, F, F. Aqui no lugar do x, y foi trocado pela variável. Aqui é a variável, aqui é a variável. Delta. Delta começa com D, né? E D. Então, professor, esse D vem do delta? E não é. Esse D ele tem um significado, ele tem a ver com derivada. Na verdade, tem muito a ver com derivada. Para nós aqui ele não vai ter significado, mas você pode encarar como se ele estivesse no lugar do delta. Seria algo, D é uma letra latina, delta é uma letra grega, seria algo correspondente. Acontece que... Deixa eu ver como é que eu digo. Até mais para frente, a gente vai usar esse D como outro significado. Tem uma área da matemática que estuda formas diferenciais. A gente vai ver um pedacinho disso lá em EDO, que precisa. E a gente vai ver que, na verdade, esse dx é uma diferencial. Diferencial de x. Então, esse D é o D de diferencial. Diferencial tem uma relação muito forte com derivada. É algo muito parecido. Em uma dimensão, são praticamente a mesma coisa. Então, D de derivada, de diferencial. E a gente sabe que essa notação não vem do português. Então, não seria D de derivada, nem diferencial. Bom, acontece que em inglês a letra também é D. Differential para diferencial e para derivada eu não lembro certo, algo como derivate. Derivate, uma coisa assim. Pois bem, então, esse D você faz analogia com esse aqui e por isso o símbolo da integral tem essa estrutura. Quando nós formos ver no futuro outras variáveis, que fique claro, se f usar variável t, aqui vai ser variável t e por aí vai. Ok. Só que é o seguinte, perceba que esse limite, ele é um limite estranho. De fato, se fosse nosso curso presencial, a gente iria gastar uma aula para tratar desse limite e mostrar vocês, a gente passaria na pele para perceber o quanto ele é difícil. Eu sei que vocês, ao verem ele, já devem perceber ou imaginar que ele é um limite bem complexo. Mas seria bom sentir na pele o quanto ele é complexo. Como? Fazendo exercícios, fazendo uma provinha, resolvendo exemplos, e aí a gente percebe. Mas a gente vai pular essa parte, que não vai ser nosso foco. Então, que fique na imaginação que calcular esse limite não é fácil. Para muitas funções, para algumas funções, aliás, usando determinadas fórmulas específicas, dá para calcular. E dá trabalho, mas dá para calcular. Então você pergunta, professor, mas se esse limite é complexo, é um limite tão estranho, para que se estuda então a tal da integral definida? Já que na maioria dos casos vai ser muito difícil de conseguir resolver esse limite. Então, a gente tem uma notícia boa em relação a isso, que é o motivo da gente não trabalhar com esse limite. Nós vamos ver, eu não sei em que aula, eu acho que daqui a 2 aulas, nós iremos ver um teorema, o teorema mais importante da disciplina de cálculo, da área de cálculo, e um dos teoremas mais importantes da matemática todinha, que é o teorema fundamental do cálculo. E nesse teorema nós vamos ver como calcular isso de uma maneira mais fácil. Não querendo, mas já dando um spoiler, perceba que até agora a gente usou uma aula anterior para fazer uma construção de áreas, usamos um pedaço dessa aula para falar de áreas, tudo para chegar em um limite, que é exatamente esse limite, para que nós possamos entender melhor toda essa definição. Porque se eu chegasse com essa definição, a gente não entenderia direito e aí também ainda não faria sentido para a gente porque está estudando isso. Mas perceba que desde o começo das aulas, nós não usamos em nenhum momento nada relacionado à derivada.
Ou seja, o que isso tem a ver com derivada? Nada. Essa era aquela comparação que eu fiz de problemas da natureza. Isso, que é só uma comparação, na verdade, isso não tem nada a ver com derivada. Nada, nenhuma ligação. A única coisa, na verdade, de cálculo que apareceu aqui foi o limite. E só. Só a integral. A integral nós chegamos agora. Mas para chegar até aqui, a única coisa que a gente viu de cálculo foi o limite. Derivada? Nada. Esse teorema, o teorema fundamental do cálculo, é aí que está a grandeza dele. Cálculo diferencial, que é o das derivadas, é uma área. Cálculo integral é outra área que não tem nem nada a ver com a outra. Uma não tem nada a ver com a outra, a gente já viu. O que o teorema fundamental do cálculo diz é que existe uma ponte que liga essas duas áreas. Ele diz que, na verdade, existe sim uma ligação entre as duas. Isso aqui tem uma ligação com derivada, embora não pareça. E mais do que isso, ele mostra que essa ligação vai fazer a gente calcular esse limite aqui de uma maneira muito mais simples. Eu digo a vocês que tem cálculo desse limite que nós iríamos gastar cerca de 2 páginas para resolver. Que quando a gente conhecer esse teorema, essas 2 páginas viram uma linha. 2 por causa da fração. Então, guys, entenda o poder desse teorema, que vai fazer com que a gente passe a resolver essa integral, que é esse limite, de uma outra maneira sem precisar usar limite. Mas isso é mais para frente. E o detalhe aqui é que esse limite nem sempre vai existir. Ele nem sempre existe. Então, isso aqui vai passar a ser chamado de integral desde que o limite exista. Mas eu vou dar um spoiler. A gente vai ver um teorema. Então já falo do teorema agora. Que se diz que toda função contínua no intervalo, sim, esse limite sempre vai existir. Então, desde que esse limite exista, ele só está aqui porque está antes do teorema. Esse é um teorema que se trabalha numa disciplina específica da matemática chamada análise, que precisa de muitos recursos para provar ele, portanto, esse teorema aqui diz que esse limite sempre vai existir para funções contínuas, a gente não vai trabalhar, portanto, para nós, já que a gente vai trabalhar só com funções contínuas, esse limite sempre vai existir. E nesse caso, quando ele existir, nós chamamos a função de integrável. Então, o que é uma função integrável? É uma função que possui integral, ou seja, existe esse limite. E toda função contínua, que as funções que nós iremos trabalhar, serão o quê? Integráveis. Ou seja, sempre eu vou conseguir integrar de alguma maneira. Quer dizer, nem sempre, não sei se eu sei que existe, não significa que eu saberei conseguir calcular a integral, que é o que a gente chama de integrar. Ok, guys, deixa eu dar uma conferida no tempo, que daí a gente já dá um pause. Tá, então vamos já encerrar, que já passou de 20 minutos. Aqui tem umas observações para eu falar. E essa parte aqui, ó, só essa soma sem o limite, é chamada de soma de Riemann. E essa integral aqui definida, que a gente chamou de integral definida, também é chamada de integral de Riemann. Por isso que eu coloquei no título aqui, ó, integral definida ou integral de Riemann. Porque Riemann foi um dos matemáticos que fez todo esse desenvolvimento. E tem muitos resultados deles, por isso que é chamado de integral de Riemann. E se algum de vocês forem estudar algo mais profundo de matemática, algum dia vai ver que existem outros tipos de integrais para outros tipos de conjunto. Pois bem, guys, é isso. A gente continua algumas explicações na última parte. Obrigado.